Eu vivi um relacionamento abusivo e estava, naquele momento, vivendo um relacionamento abusivo. E ainda E com com um né, bebê prematuro. E eu estava escutando o tempo todo de que você tem que dar leite pra ele, tá muito caro a lata, você tem que dar um jeito, pare de beber isso, pare de fazer aquilo. E eu tava ficando muito nervosa, o leite já não tava saindo na mesma proporção. E Dante, ele não tava conseguindo mamar. Eu tive que chamar também uma pessoa, porque assim, como que eu dava leite pra ele em casa? Eu colocava uma sonda no meu dedo mindinho, aí amarrava aqui um esparadrapo, e aí eu pegava uma seringa e botava na sonda, conectava com a sonda, botava meu dedo mindinho na boca dele, e eu fazia o movimento de sucção pra ele poder sugar, que nem a fono ensinou, e ia empurrando enquanto eu fazia o movimento de sucção. E só eu podia fazer isso, porque só o meu dedo cabia na boca dele. E tinha que fazer isso de 3 em 3 horas sem falta pra não dar hipoglicemia, eu acho. Pra não desidratar. Entende? Pra não desidratar. E aí eu lembro como se fosse hoje, 12h, 3 da manhã, 6 da manhã, 9, 12, 15, certinho, não podia faltar. E assim, eu tinha ainda que acordar antes, né? Porque tinha todo o processo de esterilização, de esquentar, de não sei o quê. Então foi muito puxado. Eu achei que eu não ia resistir, porque eu tava entrando assim em estafa. Eu tava muito nervosa. E muito você nervosa. sozinha, fazendo tudo. E eu sozinha, fazendo tudo. Tendo que ouvir coisas Tendo que ouvir coisas de que eu tinha que me esforçar mais pra dar leite, porque se não tava saindo o suficiente, que eu não tava me esforçando. E aí eu ficava ansiosa, eu não conseguia comer, e aí tudo era culpa minha. Qualquer coisa era culpa minha. Aí chegou um dia que eu já não tava aguentando mais, só que meu bebê já tinha completado 3 meses e meio. Eu falei, vou passar 2 dias fora, pra eu poder esperar minha cabeça. Vou levar o bebê, claro. Vou 2 dias fora pra poder esperar minha cabeça. Beleza. Mas se deixasse o bebê, tudo bem também. Não. Não tem problema, porque ele é o pai. Mas eu não tinha medo de acontecer alguma coisa. Ah, entendi. Não dava comida. Não, é porque a gente tem essa mania de, eu vou sair, mas eu vou levar o bebê, gente. Porque a gente tem o medo do julgamento. E tá tudo bem. Porque se ele está, lógico, que nesse caso não tão não bem dava, assim. Não dava. Mas se tá com uma pessoa, o pai, que é o cuidador, que é responsável também... Não, né? E ele não trabalhava, então assim, não tinha outra função, né? Mas eu levei o bebê, e aí quando eu retornei... Não, foi depois de uma briga, foi depois de uma crise, e eu falei que eu ia esperar minha cabeça, que eu não tava aguentando mais a situação. E aí quando eu retornei, minhas coisas todas estavam arrumadas, e as coisas do bebê também. E ele começou... embora? Foi. Só que assim, não fui eu que arrumei, eu não sabia. Eu cheguei e já tava nessa situação. E aí, daí ele começou a me gravar. Eu cheguei, ele já gravou assim e começou a perguntar: por que você tá indo embora? Por que você tá fazendo isso? Aí começou a questionar assim: você toma remédio controlado? Você tá em crise? Você tá em crise de depressão? Só que assim, eu não tomava remédio controlado, entendeu? Mas aí ele tava criando uma situação pra dizer que eu não tava bem, não tava, sabe? Tava louca, que eu não tava certa, que eu tava em surto, que eu tava saindo. E ele foi gravando toda essa situação e me perguntando. E eu falando assim: mas o que tá acontecendo? Para de gravar, não sei o quê. As coisas normais, né? Que a gente toma um susto, sabe? E aí, depois disso, todas as minhas coisas já estavam arrumadas mesmo. Tava o pai, a mãe dele, todo mundo fazendo teatro. Sabe, assim, bem teatral mesmo, bem coisa de novela mesmo. Bem armado, Bem forjado. armado. E aí foi quando teve a primeira separação. E aí foi quando começou a minha questão de ir pra casa de uma pessoa, de ir pra casa pra outra pessoa, porque eu não tinha exatamente pra onde ir. E aí até foi quando entrou os meus amigos, porque nessa primeira separação eu fiquei 1 mês e meio na casa dos meus amigos, Lara e Hugo, que estão aqui. Eles me acolheram. E aí foi quando até nessa época eu montei uma agência digital, né? E aí a gente ficava revezando, um ficava com Dante, o outro trabalhava, e ficava nesse revezamento aí de funções, de coisas. E é isso. Porém, eu não tava conseguindo aguentar. Ele tinha quantos meses? 3? Tudo isso aconteceu, ele tinha 3 meses e meio. E eu não tava conseguindo aguentar, gente. É muito complicado. É o puerpério, né? Também. Tem isso também, né? E assim, um puerpério que basicamente eu não tive, porque foi 1 mês na UTI, 1 mês... Eu não parei, gente. Não parei 1 minuto. Eu não dormi. Eu já não dormia antes, porque eu tava tendo complicações e eu não tava conseguindo dormir. E aí, quando ele nasceu, eu definitivamente não dormia. E principalmente quando eu fiquei assim, na casa de uma pessoa, na casa de outra, com um bebê que veio de uma UTI e que tinha que acordar de 3 em 3 horas,
Era muito doido. E que tinha alergia a leite. Não, e tem mais. Eu ainda comecei vaquinha online, porque meu dinheiro todo tinha acabado. E aí, e meu dinheiro tinha acabado, e o pai do bebê falou assim, graças a Deus. Porque foi um plano meu que seu dinheiro acabasse, porque a mulher não pode ter dinheiro. Esse dinheiro devia ser do homem, o homem que banca, entendeu? E você sabe que isso é crime, né? É. Só que eu não tive como provar. Cheguei a conseguir gravar algumas coisas, só que ele tinha acesso às minhas senhas, a tudo, e ele apagava tudo. Porque, gente, a Lei Maria da Penha prevê isso, tá? Isso é crime. Eu cheguei a tentar denunciar, tentar fazer alguma coisa, tinha alguns prints, algumas conversas, mas foi arquivado. Eu não consegui provar o abuso psicológico. Uhum. E aí, beleza. E aí, o que aconteceu? Eu passei por muitas coisas, por muitos altos e baixos, e eu cheguei a acreditar que tudo era culpa minha. Sabe? Porque a gente fica com isso na cabeça. E assim, eles usavam muito a Bíblia contra mim. Porque não era só ele, era ele e a família dele também. Entende? Então, você tá destruindo uma família, você tem que entender que homem é assim, você não vai achar um marido melhor do que isso, você vai achar um marido que vai ficar trabalhando com você, querendo te ajudar. Eu falei, mas ele não tá querendo me ajudar. Mas nenhum homem faz isso. Então, assim, uns comentários muito machistas, mas todo mundo comentando, e eu ficava com isso passeando pela minha cabeça. Eu tava muito fragilizada, muito fragilizada. E assim, eu cresci... eu tenho o meu pai que me registrou com 6 anos, mas eu cresci exatamente sem uma figura de pai. Então pesou muito pra mim essa sensação de que meu filho não vai ter um pai. E aí, quando eu saí da casa dos meus amigos, fui morar sozinha e já não tava dando conta com as despesas, e ele entrou em contato comigo, eu acabei voltando o relacionamento com ele. E aí ficou essa coisa de relacionamento ioiô, indo e voltando. Mas é difícil sair de um relacionamento abusivo. Eu me culpei muito. Foi muito difícil pra eu parar de me culpar, pra eu parar de jogar toda a culpa em mim. Sabe? Porque assim, às vezes são outras pessoas também. As pessoas falam muito isso. Não destrua um casamento. Você não vai encontrar outro homem. Homem é assim mesmo. Você acha o quê? Que o homem é perfeito? E fica colocando aquelas generalizações em torno do homem, né? E dizendo que é assim mesmo. E sempre em torno do homem, né? Sempre em torno do homem. A gente que se adapte. Esse é o ponto. A gente que tem que se virar pra se adaptar nessa situação. E aí eu recebia, né, coisas da família dele. A mulher é dificular, você não tá sendo sábia, você não tá sendo boa o suficiente, você não tá sendo isso, você não tá sendo aquilo. E eu ficava acreditando, eu ficava botando isso na minha cabeça. Além disso, acordando de 3 em 3 horas pra alimentar o bebê, vivendo toda a questão hormonal que a gente sabe. Uma criança ainda que tinha alergia a leite, tudo isso. E me sentindo péssima, assim, porque eu mudei bastante. Depois que eu tive Dante, então assim, minha estima tava muito baixa. Ele também falava... Eu me lembro, gente, que no meu aniversário, eu faço aniversário em novembro, né? Dia 6 de novembro, a gente tava meio que... Você é escorpiana! Sim! Amor, mas uma escorpiana quando vai também! Agora ele não vai poder nunca mais esquecer de mim, né? Não, mas no dia 6 de novembro, eu nunca vou esquecer disso, porque isso ficou marcado, assim, às vezes... Eu nunca vou esquecer disso, né? A gente tava meio que separado, assim, meio separado, meio junto. E aí, eu sempre tentava conversar com ele. Por que a gente não se acerta de um jeito correto? Porque eu tentava, assim... Eu tentava até levar ele pra terapia, sabe? Pra tentar fazer as coisas de um jeito correto. Porque às vezes eu ficava assim, não é possível que ele fez isso, não é possível. Ele é uma pessoa boa, ele vai mudar. Ele vai mudar, é porque ele é jovem. Não é jovem, sabe? Quantos anos ele tinha? 27. E a gente tentava colocar... eu tentava colocar todas as justificativas possíveis pra situação. Tudo. Mas antes de você engravidar, quanto tempo de relacionamento? Bem pouco. Já tinha pouco. Bem pouco. E aí, no dia do meu aniversário, ele conversando comigo, ele ainda falou assim, pra você voltar comigo, porque ele colocava condições, né? Pra você voltar comigo, você tem que assistir tais palestras, ler tais livros e vestir tais roupas e ser de tal forma. E outra coisa, você tem que lembrar que eu sou um monge. Você tem que lembrar que eu sou uma águia e você é um passarinho. Então, assim, você não tá no meu nível, você não é uma águia. Você, pra estar do meu nível, você tem que ser uma águia. E aí eu lembro muito disso, ele falando, você não é uma águia, você é apenas um passarinho. Meu Deus. Sabe? Então, assim, ele falava bem essas coisas assim, sabe? Uma personalidade assim de... Ele dizia que era um monge. Eu tava grávida, gente, e ele me traiu virtualmente. Tava grávida, descobri que ele tava com o Tinder baixado e também conversando com outras meninas. Aí eu perguntei pra ele assim...
por quê? Né, você tá me traindo? Ele, não tô. Eu tô ajudando as pessoas. Eu falei, você tá ajudando mulheres com essas coisas sexuais? Aí ele falou, porque você tem que entender que eu tô em outro patamar. Eu tô num patamar de um monge. Eu vim nesse mundo pra ajudar as pessoas. Então, eu tô ajudando as mulheres nos seus problemas sexuais. E ele falava isso muito sério. Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Eu não sabia. Às vezes eu achava tão ridículo que eu não conseguia. Minha mente não processava assim, sabe? Muito absurdo. Você falava, não é possível. Não é possível. Não é possível. Gente, é absurdo. É coisa de novela. Tipo, a gente vê isso na novela. Não é normal, sabe? E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Nunca acha que vai acontecer com a gente. E não só isso, a gente... Quando a gente tá dentro de um relacionamento tóxico, a gente... É tão absurdo as formas que eles criam situações pra inverter a culpa, pra inverter as coisas, pra espelhar as coisas, assim, que você começa a questionar da tua sanidade. Porque, assim, se ouve a pessoa dizer que ela é um monge e que ela tá ajudando os problemas sexuais dos outros e por isso ele precisa a obrigação de baixar o Tinder porque Deus enviou essa mensagem pra ele, você começa a questionar a sua sanidade. Você começa a achar, assim, ele tá falando isso numa normalidade tão grande que acho que a doida sou eu. Com certeza. Você sabe, eu ficava assim... E também eu acho que tem o fato de você não ter essa figura paterna também, de não ter esse exemplo, né? De saber o que... De entender o que... E ele falava muito isso. Ele dizia assim, você é muito questionadora e afrontosa porque você não teve figura paterna. Eu que tô tendo que te educar. Ele falava muito isso. Que nojo. Ele falava muito isso. E aí, ele colocava muito isso. Você vai fazer o quê? Você vai pra seu pai? Você não teve quem te educasse direito. Eu tô tendo que te educar. Olha o trabalho que você tá me dando. Tá vendo que você é um problema? Era basicamente assim, entendeu? Então, ele reforçava muito o quanto era um problema na vida dele. Porque eu tava dando trabalho e ele tinha que me educar, sabe? E ele ficava, eu não quero ser seu pai. Você tem que ficar melhor, você tem que aprender a ser mulher de verdade, sabe? Gente, é muito bizarro isso. E a gente que não passa por isso acha realmente de novela. Até você passar e falar, não pode ser. É muito... E meus amigos não entendiam, porque assim, eu acho que o que é mais estranho, assim, pela minha opinião de que já passou por isso, é quem tá de fora entender o porquê que a gente ainda se mantém dentro disso. Porque as pessoas falam, olha a forma degradante que fulano tá te tratando. Por que que você continua? Por que que você volta? Por que que há retorno? Por que que há saudade? E assim, depois que eu saí dele, eu comecei a estudar bastante sobre dependência emocional. E se torna uma dependência química. O nosso cérebro, ele fica acostumado ao sofrimento, à humilhação. E o relacionamento abusivo, as pessoas acham que vai ter um crachá assim, ó, tóxico, sabe? E não é. É muito contrário. Às vezes, quanto mais príncipe, mais sapo aquela pessoa é, sabe? Mais terrível vai ser aquela pessoa. E assim, pessoas abusivas, elas têm a habilidade de, no off, ser uma coisa, e aqui, maravilhosa. Tipo, os amigos, nossa, você, ó, brotherzão, topzão, as pessoas, nossa, como ele é calmo, né, paciente, você que deve dar dor de cabeça pra ele, era bem assim. Então, nos ambientes públicos, eu era muito desacreditada, sabe? Só os meus amigos que acompanhavam conversas, eu mandava print, ou acompanhavam momentos mais pessoais que sabiam do que eu tava passando. E fora a vergonha que é ter que falar isso, ter que abrir, né? É difícil a pessoa que tá passando por um relacionamento assim tomar essa coragem de pedir ajuda e de tentar sair. Porque até você entender a situação... Já foi muito tempo, Já né? foi muito tempo. E outra coisa também que as pessoas, às vezes, não conseguem entender, é que você só percebe, na maioria dos casos, você só percebe que tá num relacionamento abusivo depois de muito tempo, depois de muito sofrimento. Porque, como eu falei, eles vêm como um príncipe. Por exemplo, quando eu falei que tava grávida, ele falou que maravilha, meu sonho é ser pai. E ele colocou o nome do bebê. Dante, ideia dele, foi ele que colocou esse nome, né? Então, assim, tudo parecia maravilhoso. A gente casou. A foto do chá de bebê foi uma foto lindíssima. Vocês chegaram a casar? Chegamos a casar. Chegamos a ter chá de bebê. Chegamos a ter coisas assim, momentos que pareciam ser muito lindos, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, né? Poxa, eu achava que ia dar tudo errado, mas que bom que deu tudo certo. Então, assim, eu tava
vislumbrada com toda a situação. Uhum. E muito disso se acontece num relacionamento abusivo. Porque você fica com essa imagem do príncipe na cabeça, dos momentos bons na cabeça, e depois que eles têm certeza que você tá seduzida completamente por eles, Aí eles começam a Eles realmente vão ali, mostrar. ó, meio que doutrinando, meio que pegando aqui o terreno, né? Tentando fazer com que os seus amigos não percebam, que sua, né, família não perceba. Do nada, vem o ataque. e da é águia. incrível. E pra cada pessoa Da ele águia. conta uma... Mas é um ataque que... Do aqueles monge. ataques que você nem espera. Que Não, vem... é incrível. E pra cada pessoa, ele contava uma história diferente. Sabe, assim, pra cada pessoa, ele conta uma versão da história, ele conta uma coisa diferente. Então, assim, eu acho que é doentio. É doentio. Sempre, às vezes as pessoas me perguntam, né, porque acompanhou minha história na internet, pergunta como que eu faço se eu estiver num relacionamento abusivo ou pra me libertar. E você chegou a criar conteúdo, a divulgar quando você tava com ele? Não. Eu falo assim, agora... As pessoas perguntam no meu direct. Depois de ou... você ter exposto. Isso, porque eu fiz um vídeo no YouTube e aí eu dei uma pincelada sobre as coisas. E aí algumas pessoas começaram a perguntar sobre como se liberta de um relacionamento abusivo e tal. E assim, eu sempre falo que muita terapia, estudar muito sobre relacionamento abusivo, porque até uma pessoa que sabe o que acaba passando por isso. Gente, porque é muito controverso. É muito estranho, assim, porque é uma personalidade que muda em um piscar de olhos, sabe? É um príncipe com você agora e no outro momento a pessoa não é mais. E aí sabe? depois vem o arrependimento. E aí vem o o pedido de arrependimento. desculpa, fala que vai mudar. E assim, no caso dele, eu tava tão dependente emocional que ele não me pedia desculpas, ele me fazia implorar por ele. Eu já cheguei a ajoelhar, pedindo pra voltar pra ele. Meu Deus Sério. do céu. Sério, eu já cheguei a me ajoelhar pra ele. Então assim, eu tava tão dependente emocional, eu tava tão doente por aquilo que eu tava vivendo, achando que eu tava errada, que eu fazia coisas absurdas, sabe? É muito doido. E é muito bom você falar disso, assim, a gente falar pra galera, porque realmente a gente se fala muito de terapia, mas a terapia ainda não é algo acessível pra todos, né? Aham. Ainda é uma coisa nichada. A gente sabe que ainda tem muita gente com preconceito. Eu vejo muita gente mais velha. Imagina, vou fazer terapia, não sou louca, não tem porquê. Fulano que faça terapia. E é legal da gente falar que... Eu adorei isso que você falou, de que se a pessoa não tem condição... pesquisar sobre. Às vezes, ou até... Nem questão de condição financeira. Até tem esse preconceito, essa vergonha de ir até um profissional. De expor, né? E de conversar. Então, pesquisa sobre. Aham. Lê. Gente, hoje a gente tem informação a rodo aí na internet. Demais. Então, vai lá no Google, pesquisa sobre. E aí, ali, talvez a pessoa se identifique, né? E entenda como sair. Aham, porque saber por cima é melhor do que não saber nada, sabe? Exato. Acho que você ter uma pontinha de conhecimento sobre o que tá acontecendo já é ali uma luz no final do túnel pra você entender que talvez você precisa sair daquilo. Talvez Nossa. não, com certeza. Inclusive, semana passada eu tava falando disso, que tem uma pesquisa que fala que 1 a cada 4 mulheres sabe da Lei Maria da Penha. Ou seja, de 4 mulheres, só uma sabe. Então, assim, precisa ser falada dessa lei, as pessoas precisam entender o que ela prevê, o que ela defende, Aham. pra, de repente, também Entender ser uma força, que né? a violência psicológica se enquadra também. Se enquadra. Porque eu não sabia, sabia. Eu não sabia que eu tava sofrendo a violência psicológica. Eu não sabia, sabe? Eu não sabia que chantagem, traição, Que tinha nome, humilhação, tem nome pra cada coisa. Tem o gaslight, né, que a pessoa faz. Tem nome Tem pra cada processo. Familiar também, como é que é? Não. Alienação parental. Eu acho que, não. É isso? Não sei. O que é? Você tem o... Que é quando, por exemplo, fica com todo o domínio, é isso. Tipo, você não pode, sei lá, fica com todo o domínio da pessoa. Abuso tipo, financeiro. Não, tipo, fica com documento, fica com, sabe? Ele, inclusive, Com ele fez senhas, isso essas- comigo. Lembra que eu falei que eles arrumaram todas as minhas coisas e meio que falou assim, você tem que sair? Beleza. Aí eu saí.
E aí eu fui olhar todas as coisas, cadê meus documentos? Eles seguraram meus documentos por uma semana e eu fiquei mandando mensagem e ninguém falou nada. Isso é crime também. E a gente tá, tipo, eu tô em processo de divórcio, mas antes já teve um processo inicial de divórcio. E adivinha o que tava escrito? Abandono do lar. Foi tudo arquitetado dizendo que eu abandonei o lar, de que não sei o que, entendeu? Então, tipo, todo esse negócio, esse movimento dele me gravar, perguntar, não sei o que, foi planejado. Então, assim, pessoas abusivas não fazem as coisas sem querer. Eles não fazem. Eles têm consciência do que eles estão fazendo, entendeu? Tipo, não existe esse negócio, ai, mas ele vai melhorar. Minha filha, daqui que ele melhora, você já se lascou todo. Então, não espera não. É muito doido, né? Porque é tão... tem tanto abuso aí que é psicológico que pega até a família dele. Sim. Que a família passa a mão. Porque às vezes nem imagina que ele tá fazendo isso. Não, ele... É porque... De tanto que ele também deve manipular ali, entendeu? Não, eu vou falar uma coisa. Ai, não sei. Não é em todos os casos, mas na maioria das vezes onde tem uma pessoa, sei lá, narcisista, uma pessoa que é abusiva... Não é porque veio de um local saudável. É muito raro os casos. Não nasce, de repente, assim... Por si só, né? Por si só, sabe? Eu sei que devem existir traços genéticos e tal. Mas, assim, quando a gente estuda sobre o assunto, a gente percebe que um narcisista, um abusivo, ele é criado. Por outras pessoas que também são assim. Então, normalmente, quando você vê um relacionamento abusivo onde o marido faz isso, normalmente você vê que a mãe dele aprova ele. Isso. Entende? Aprova e acha lindo, bate palma. A gente vê isso na internet. Coitadinho do meu bebê. É basicamente assim, sabe? Então, assim, eu sempre saí como errada. Não tinha momento que eu tava certa. Eu era vilã. Que também a maioria das agressões começam por um abuso psicológico. Começa... Não é simplesmente... Bateu, né? Tem um antes. Então, gente, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, tá? Por feminicídio. Gente. É bizarro. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, né? E, assim, as pessoas não aceitam isso porque... porque, por falar, é descarada, porque gosta. Não. Ninguém aceita ser apanhado ou sofrer violência porque gosta. Existe todo um processo de alienação e de construção da falta da vontade da pessoa, da vítima, né? De rebater. Então, assim, eu não rebatia porque, primeiro, eu não sabia o que estava acontecendo, até eu perceber demorou bastante tempo. E quando eu notei que alguma coisa tinha errado, eu também não sabia exatamente o que estava errado, eu me culpava muito. E eu já estava, assim, em volta de uma realidade onde eu achava que eu tinha culpa. Que se ele tava fazendo isso é porque eu merecia. E tinha a dependência financeira também, né? Dependência financeira, dependência emocional, todas as dependências. Também, né? O medo de estar sozinha com o bebê. Com o bebê, com você. Tinha um bebê no meio, né? A gente fica... Quando tem filhos é muito difícil. Gente, tudo. Na lei, Maria da Penha inclusive tem um auxílio, eu não sei se o nome é auxílio, mas para as mulheres que são dependentes financeiras do abusador, tem um auxílio financeiro, né? Então, gente, pesquisem, tá? Não fica vivendo isso aí, você não tá sozinha. Procura ajuda, denuncia. Sim. É a melhor coisa que uma mulher pode fazer. Eu garanto. Eu sei que as pessoas têm muito medo. Muito medo. Coragem, força. E assim, principalmente quando é violência psicológica, as pessoas acham que tem... não é importante. Não é válido, sabe? É mimimi. Não faz nada não. Você vai gastar seu tempo com isso. Poxa, às vezes você pode gastar uma vida inteira de terapia por causa de um relacionamento, sabe? Porque as coisas que ele falou pra mim que ele fez, eu sei que eu tô a caminho de uma cura, de uma superação, mas eu nunca vou esquecer. Isso vai ficar marcado pra sempre dentro de mim. Então, assim, o que um relacionamento tóxico faz, deixa marcas pra sempre. Deixa. Então não é em vão de você, você vai gastar seu tempo, você vai perder seu dinheiro. Não, você não vai perder nada, entende? Você vai impedir até que ele faça isso com outras pessoas, sabe? É importante.